Temporada de roupas elegantes, pratos quentes, cobertores mais grossos e ventiladores desligados. Tudo isso ocorre quando o frio chega até a nossa região. Porém, essa é uma época que ocorre um aumento muito grande na quantidade de pessoas nas clínicas de fisioterapia reclamando de dores musculares. Mas agora você vai acompanhar as dicas do fisioterapeuta Peterson Stoqueiro para evitar essas dores durante as baixas temperaturas. Bom dia, Dr. Peterson. Quem é mais prejudicado com essas dores na época do frio? Bom dia. Bem, nessa época do frio, as pessoas que são mais prejudicadas são as pessoas que, de alguma maneira, têm alguma doença degenerativa articular, as famosas artroses ou artrite. Nessa época são os idosos, os principais que sofrem com esse tipo de dor, são os principais causadores, são a artrose, artrite, doenças degenerativas na coluna vertebral, pessoas que têm alguma degeneração articular em joelhos, quadris. Esse tipo de pessoa está mais propenso, tá? As pessoas que se movimentam menos, mantêm-se mais paradas, que não aderem a nenhuma prática esportiva. Esse é o perfil das pessoas com maior índice de dor. Correto, doutor. E o que ocasiona geralmente essas dores? Bom, o que ocasiona, na maioria das vezes, essas dores é o fato de as pessoas não estarem se movimentando, se contraindo, tá? O frio aumenta e faz que a gente chama de vasoconstrição, tá? Diminui a circulação, dificulta a circulação sanguínea nas extremidades do corpo, tá? E com isso acaba que o organismo tende a ficar com um aquecimento prejudicado. Então, o que mais causa esse tipo de dor? Pessoas que vão realmente estar paradas, vão estar sentadas, não estão fazendo nenhuma atividade física. Dessa maneira o músculo não se movimenta muito bem, a pessoa não utiliza muito bem o músculo, fica num período com uma musculatura mais tensa, e isso ocasiona uma dificuldade circulatória e uma rigidez muscular aumentada. Essa rigidez muscular, ela propicia a pessoa sentir dores. Correto, doutor. E quais são as extremidades do corpo que são mais propensas aí a ocasionar a dor na época do frio? Tá. As regiões mais propensas são realmente aquelas que eu citei, a coluna vertebral, quando já existe algum problema prévio, joelhos, mãos, ombros, essas regiões articulares, quando você tem algum problema prévio já, com a rigidez muscular acentuada devido ao frio, você começa a ter uma diminuição da mobilidade dessas articulações e essas regiões começam a se tornar mais doloridas. Principalmente a coluna, porque a pessoa com um problema de coluna, normalmente no frio ela vai se privar da movimentação, no frio também elas tendem a adquirir aquelas posturas encolhidas, com o corpo flexionado para se proteger do frio, ou ficam mais expostas a ficar numa postura fixa durante um longo período, como numa poltrona. Então essa alteração ela acaba se dando devido a essa junção de fatores. A diminuição da mobilidade, porque a pessoa diminui a atividade física, a dificuldade de produzir líquido adequado nas articulações, porque você não está movimentando o corpo, tá? Sim. Correto, então, Dr. Peterson. E uma pergunta que chegou aqui da nossa audiência é: quem toma um banho quente, sai do banheiro se expondo ao frio, tem mais probabilidade de sentir essas dores? Tá. Essa questão é uma questão que cientificamente não se discute tanto, mas na prática a gente observa que essa diferenciação de temperatura extrema, né, rapidamente, ela é prejudicial, tá? Sim. Nós temos relatos de pessoas que às vezes conseguem fazer uma rigidez muscular muito grave, muito acentuada devido a essa friagem que ela pega de uma vez, e aí realmente ela pode ficar com um torcicolo, algum tipo de dor do gênero. Isso não é saudável, essa mudança brusca. Correto. E então qual seria uma forma de prevenção para essas dores musculares nessa época do frio, Dr. Peterson? Bom, o ideal
ideal seria que as pessoas, vamos falar primeiro dos que sofrem com algum problema postural, né? Algum problema de coluna já. Essas pessoas que elas estejam já em tratamento para manter uma postura mais adequada, tá? As pessoas comuns que não detêm de nenhuma dificuldade, nenhum problema físico, articular ou coisa do gênero, elas precisam manter-se em atividade física constante. O organismo como um todo ele precisa de uma atividade física, né? A diminuição, a privação desse exercício físico devido ao frio vai estar prejudicando a questão muscular, a circulação. Então é preciso que essas pessoas se exercitem, façam caminhadas, mas sempre com a roupa adequada à temperatura que ela está lá fora. Então, se tiver um tempo mais frio, obviamente, utilizar um agasalho, um moletom, alguma coisa do gênero, uma calça, não ir fazer uma caminhada, por exemplo, de short. E alongar, manter o alongamento muscular, fazer caminhadas, atividades para ativar a circulação sanguínea, melhorar a circulação sanguínea, tá? E não ficar parados na mesma postura, que é o que a gente observa, que as pessoas acabam ficando mais em casa, ficam mais encolhidas. Essas posturas desse jeito, dessa maneira, elas tendem a causar esse aumento. O músculo, a parte muscular, muscular, ela não foi feita para ficar parada o tempo inteiro, ficar longos períodos. E isso, com o frio, um aumento. Com o frio, isso vai acarretar num aumento, gerando dores e tudo. Além do fato de que caminhadas, andar, atividade física, depois de um determinado tempo fazendo, você vai ter liberação de endorfinas, que vão atuar também aí no alívio da dor, tá? Mas é muito importante fazer uma atividade física sem exagero, uma atividade física que seja compatível com essa pessoa que está praticando, para que ela consiga manter um músculo em boa condição, uma circulação sanguínea adequada e gerar aumento de temperatura corporal com essa atividade física. Correto, doutor. Então nós já agradecemos a sua participação, seja sempre bem-vindo aqui à nossa programação, obrigado pelas dicas e um bom dia. Eu que agradeço e estou aqui à disposição sempre. Muito obrigado.